Em Solo Leveling, existem vários monstros poderosos dentro das dungeons que os caçadores enfrentam, mas nenhum se compara ao verdadeiro mal da história, os perigosos monarcas, que são a antiga raça de monstros que buscam acabar com a raça humana desde o começo dos tempos. E nesse vídeo você verá um ranking completo com todos eles do mais fraco ao mais forte, enquanto eu explico tudo sobre eles, principalmente sua origem de acordo com o manhwa. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui e é fã de Solo Leveling, já se inscreve para não perder os próximos vídeos dessa obra incrível. Aproveita também e já deixa o seu like para que o YouTube entenda que você tá gostando do vídeo e assim espalhar ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de entrarmos de fato no rank, eu preciso explicar a origem dos monarcas, que se inicia no começo dos tempos, onde a luz e as trevas eram tudo que existia e o ser absoluto dividiu a luz para criar os governantes e dividiu as trevas para criar os monarcas. E como os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para protegê-lo, não demorou muito para que eles se envolvessem em uma guerra devastadora uns com os outros. Porém, depois de anos e anos em guerra, quando os governantes pediram ao ser absoluto para encerrar a batalha devido à quantidade enorme de sangue jorrado, o ser supremo recusou e os governantes perceberam que tudo não passava de diversão para ele e assim ele foi expulso e assassinado por sua própria criação, algo que fez permanecer a guerra entre governantes e monarcas por séculos. Então, entendido isso, bora pra lista. Em 10º lugar, Yogmoth, o rei dos espectros demoníacos, o monarca da transfiguração e o maior feiticeiro do mundo do caos, que possui a aparência de um homem velho com cabelos grisalhos e olhos vermelhos claros. Yogmoth parecia ver os humanos como uma espécie fraca e inferior, algo provado pela forma como ele chamou Sung Hee-won de fraco. No entanto, apesar do seu orgulho, ele ainda era inteligente o suficiente para reconhecer que não tinha chances contra o novo monarca das sombras, o Sung Jin-woo, sem a ajuda do Antares, o monarca da destruição. Além disso, foi ele que informou o monarca do gelo que estava caçando os governantes na América sobre o governante localizado na Coreia, cujo seu hospedeiro é o ex-caçador Go Gun-hee. Portanto, antes que eles pudessem ir para a Coreia, o Sung Hee-won tentou matar os dois, porém não teve sucesso. Quando Antares invadiu o mundo humano, Yogmoth tomou coragem e foi junto com ele para ajudar a derrotar o Sung Jin-woo, criando inúmeros portais para invocar o resto do exército de dragões. No entanto, esse plano acabou falhando, já que o garoto do hack foi capaz de imobilizar cada um dos Asseclas de Antares, incluindo o próprio Yogmoth, com a técnica Medo do Dragão, e o Sung Jin-woo então usou a troca de sombras para teletransportar a si mesmo e Antares para uma ilha remota no Japão, deixando o destino final de Yogmoth desconhecido. Porém, é sabido que depois que os governantes regrediram o tempo usando a taça da reencarnação, Sung Jin-woo começou a caçar os monarcas pelo mundo do caos e derrotá-los um por um. 2 anos depois, quando ele já havia assassinado todos os outros monarcas, exceto Yogmoth e Antares, Sung Jin-woo confrontou Yogmoth sozinho e facilmente o matou. E é por não sabermos quase nada desse monarca que ele ficará aqui em último lugar. Em 9º lugar, Ledia, o rei dos gigantes e o monarca do início, que em algum momento depois que o ser absoluto foi expulso e assassinado, ele foi capturado pelos governantes e preso com correntes absorvedoras de mana. E como parte final do seu plano para reforçar o mundo humano com mana para que ele não fosse destruído durante sua revanche com os monarcas, os governantes implantaram uma pedra de essência dentro da parte de trás do pescoço de Ledia, fazendo com que ele desenvolvesse uma sede de sangue em relação aos humanos e permaneceu preso por muito tempo, e por isso não conseguimos ver muito dele. Mas apesar disso, após os eventos da raid da ilha Jeju, os governantes deram a Ledia uma saída ao gerar um portão de rank S em Tóquio, onde ele acabou sendo confrontado por Sung Jin-woo, e animado com a perspectiva de finalmente conseguir sua liberdade, Ledia prometeu lutar ao lado do protagonista na próxima guerra, o que claramente era uma mentira, que acaba sendo um feito curioso, já que os dois estavam ligados por um feitiço de verdade que não deixava nenhum deles mentir para o outro. Além disso, ele também não poderia ser transformado em um soldado das sombras, porque era um organismo espiritual e não tinha um corpo orgânico. Legia ainda foi capaz de tentar matar Sung Jin-woo, mas o humano facilmente se esquivou de todos os seus ataques e o decapitou com um único golpe, matando-o no local e fazendo com que seu corpo se dissolvesse em fragmentos de luz. Porém, embora não pareça uma grande coisa, me perdoe um trocadilho, Legia possuía uma força física descomunal que o permitiu criar rajadas de ar letais com um simples movimento
movimento dos punhos, mesmo com a maior parte da mana drenada, e claro, como todos os monarcas possuem a manifestação de corpo espiritual, mas como ele não mostrou muita coisa, ficar aqui nessa posição. Em oitavo lugar, Baran, o rei dos demônios e o monarca das chamas brancas. Baran era um demônio enorme, cruel e impetuoso, que não era do tipo que fugia de uma luta, já que tentou matar Asborn, que era muito mais poderoso do que ele. Baran também batalhou ao lado de outros monarcas na temível guerra contra os governantes, a mando do seu criador, o Ser Absoluto. E à medida que a guerra avançava, Antares, o monarca da destruição, ficou com medo dos poderes de Asborn e ordenou que Baran e Rakan o matassem, algo que Baran tentou fazer sem duvidar, mas como falei anteriormente, deu ruim pro capiroto. 10 anos depois que os governantes iniciaram seu plano de preparar o mundo humano para sua guerra, uma cópia mágica de Baran foi criada pelo arquiteto para servir como chefe final do castelo demoníaco. E quando Sung Jiwoo, o hospedeiro humano de Asborn, finalmente chegou ao 100º e último andar do castelo demoníaco, ele foi confrontado por Baran, que deu muito trabalho para um Sung que não era tão forte ainda quanto no final da obra. Porém, o vilão acabou perdendo, e mesmo que seja possível que essa cópia seja mais fraca que o original, não sabemos ao certo qual seria a força real do Baran como monarca, e por isso ele ficará aqui nessa posição. Mas antes de passarmos para o próximo da lista, vamos falar um pouco sobre suas habilidades. Baran foi capaz de invocar seu exército demoníaco através de portais. Ele também foi capaz de cuspir potentes torrentes de relâmpagos de sua boca, aplicando um debuff e atordoamento em seus alvos como efeito de bônus. Ele também foi capaz de escolher entre usá-lo como um ataque de escala ou concentrá-lo em um único oponente. Além de, claro, como o monarca também possuía uma manifestação de corpo espiritual. Em sétimo lugar, Kerhesha, a rainha dos insetos e a monarca das pragas. Kerhesha é a única mulher entre os monarcas e uma pessoa sanguinária que vivia para matar e saborear todas as oportunidades que tinha para matar suas presas, embora ela mostrasse um amor exagerado por insetos, assim como vimos ela se comportar de forma possessiva em relação ao Beru, que é a sombra do Rei Formiga. Ela fez parte do trio que emboscou Christopher Reed em sua casa e eventualmente tirou a vida do caçador de nível nacional. E depois que o monarca do gelo descobriu que o monarca das sombras havia se voltado contra eles e convidou outros monarcas a ir atrás do protagonista, diferente de Yogomotsu, Kerhesha rapidamente concordou em participar da emboscada, acreditando que o Sung Jiwoo era fraco e ainda não tinha obtido sua força total. Na batalha, Kerhesha ficou preocupada em fazer Beru se render à sua vontade e deixou a guarda aberta para o Sung Jiwoo pegá-la por trás, o que deixou a monarca irritada claramente, e assim ela regenerou todo o seu corpo e tentou usar seu veneno contra o protagonista, mas como ele é imune aos seus efeitos, o ataque não foi efetivo. Após ativar sua manifestação de corpo espiritual, ela tentou atacar Sung Jiwoo, mas ele facilmente se esquivou usando a autoridade do governante e a derrotou usando a habilidade de mutilação. Porém, apesar dessa derrota, ela conseguiu socar o Sung Jiwoo com a força suficiente para fazê-lo sangrar e facilmente conter Beru com as suas próprias mãos. Kerhesha foi capaz de criar mãos verdes brilhantes gigantes de mana, pôde também secretar uma toxina extremamente concentrada do seu corpo, foi capaz de reanimar e controlar os mortos usando parasitas e mostrou também uma regeneração absurda ao se curar rapidamente mesmo depois que foi cortada ao meio por Sung Jiwoo. Além disso, sua manifestação espiritual tinha a forma que lembra muito um inseto. Em sexto lugar, Tarnak, o rei dos humanoides monstruosos e o monarca do corpo de ferro, que é um ser egoísta e super confiante, que tinha um extremo desprezo pela humanidade, como mostrado por como ele genuinamente acreditava que o Sung Jiwoo não era apto a ser o segundo monarca das sombras, simplesmente por ser um humano. No entanto, apesar do seu orgulho, ele ainda era racional, o suficiente para perceber que não tinha chance contra o Sung Jiwoo. Tarnak também fez parte do trio que emboscou e matou Christopher Reed, juntamente com Kerhesha e Rakan, e quando o monarca do gelo pediu ajuda para ir atrás do Sung Jiwoo, enquanto ele ainda era humano, Tarnak foi o primeiro a recusar, porque acreditava que lutar contra o monarca das sombras por si só era um suicídio e que era melhor esperar o Antares voltar. E assim foi. Quando Antares invadiu o mundo humano, Tarnak participou da batalha e enfrentou o caçador número 1 do mundo, o Thomas André. No entanto, como o Thomas estava com duas sombras do Sung Jiwoo escondidas em sua sombra, o Bellion e o Beru, ele se viu numa situação perigosa e decidiu ativar sua forma mais poderosa, a manifestação de corpo espiritual, para derrotar os três. Porém, ele acabou sendo derrotado. Tarnak demonstrou ser capaz de usar telepatia para se comunicar com seus companheiros mentalmente, e sua manifestação espiritual possui a aparência de um golem monstruoso com cabelos verde-limão flamejantes e também tinha uma armadura cinza escura. Em quinto lugar, Rakan, o rei das bestas, o monarca das presas e o maior caçador do mundo do caos. E assim como seu título indica, ele é como uma besta, agressivo, selvagem e arrogante, com uma intensa sede de sangue para com aqueles que ele considerava como seus inimigos. Ele também demonstrou uma atitude muito desdenhosa com os humanos, devorou violentamente alguém que teve o azar de esbarrar com ele. Ele também fez parte do trio que emboscou Christopher Reed, invadiu a cidade de Seul, na Coreia, para massacrar centenas de pessoas e enfrentou Thomas André, o caçador número 1 do mundo, que foi derrotado
derrotado facilmente pelo monarca quando ele parou de se segurar e ativou a manifestação espiritual. Porém, antes que ele pudesse matar Thomas, Rakan teve seu ataque frustrado por Lennart Nierman e o cegou com sua habilidade, e depois, quando Sung Jiwoo chegou ao local, ele o esmagou no chão. Com Sung finalmente aparecendo, Rakan se juntou ao monarca do gelo e Kerehesha para enfrentá-lo. Embora a Kerehesha tenha sido morta durante a batalha, Rakan ainda foi capaz de esfaquear fatalmente Sung Jiwoo através do seu peito com suas garras, aparentemente cumprindo sua missão. No entanto, quando parecia que o Sung estava realmente morto, seu coração negro de repente começou a bater e ele começou a voltar à vida. Percebendo com pânico que o monarca das sombras estava retornando, os dois monarcas tentaram acabar com Sung Jiwoo de vez, mas foram impedidos por Ryu Hwan, que facilmente dominou os dois e esfaqueou Rakan através da sua mandíbula superior. Enfurecido, Rakan tentou atacar o pai do protagonista novamente, mas parou rapidamente quando percebeu que já era tarde demais para impedir o monarca das sombras de retornar. Por causa disso, decidiu abandonar o campo de batalha, porém Sung Jiwoo seguiu até a floresta que ele havia se escondido e o derrotou facilmente com apenas 4 golpes. Apesar disso, Rakan possuía uma força bruta muito alta e uma resistência imensa ao ponto de sair ileso de sua batalha contra Thomas André, mesmo depois de ter seu pescoço quebrado enquanto ele se segurava. Isso, claro, além da sua velocidade absurda, poder de telecinese, uma regeneração que curou um braço inteiro em segundos e a manifestação espiritual que tinha a forma de um gigantesco lobisomem branco. Em quarto lugar, Monarca do Gelo, aquele que é o rei do povo da neve e um velho elfo com pele azul, arrogante e com um descendente que não gostava de tentar a sorte ou antecipar a seus próprios planos, além de também ter uma aversão aos conflitos desnecessários, como foi mostrado quando ele instantaneamente nocauteou os humanos e encontrou na Ilha Jeju com seus poderes, em vez de causar um massacre, e diante de um poder muito superior ao seu, tendia a agir em pânico e até mesmo imprudentemente, como mostrado pela forma como ele impacientemente pedia aos outros monarcas que o ajudassem a matar Sung Jiwoo, sem perceber o quão arriscado era. O Monarca do Gelo é sem dúvidas um dos vilões que mais agiu na obra. Prova disso é que ao perceber o rastro do Monarca das Sombras na Ilha Jeju, foi lá imediatamente para verificar a situação. Foi também caçar governantes na América, enfrentou Ryu Hwan e foi o responsável por matar Go Gun-hee. No entanto, antes que ele pudesse voltar para o mundo do caos, ele foi encontrado por Sung Jiwoo, que tinha viajado de volta para casa usando a troca de sombras, e percebendo que o Sung Jiwoo era o hospedeiro humano de Ashborn e que ele estava em perigo real, o monarca conseguiu forçar o humano de volta com uma grande parede de gelo e disparou uma lança feita de gelo contra Go Gun-hee, o que fez ele ganhar tempo suficiente para criar um portal e escapar. E como ele sabia que o monarca das sombras era forte demais para ele, reagrupou com os outros monarcas e pediu para que eles o ajudassem a derrotar Sung Jiwoo enquanto ele ainda era apenas um humano. E assim foi. O monarca do gelo, Kerehesha e Rakan se uniram para derrotar o protagonista, porém, mesmo sendo derrotado, o monarca do gelo foi capaz de manter Sung Jiwoo distraído por tempo suficiente para Rakan empalar fatalmente ele por trás, aparentemente vencendo a batalha. No entanto, quando parecia que o Sung Jiwoo estava realmente morto, o coração negro de repente começou a bater e ele começou a voltar à vida. E como eu falei anteriormente, os dois monarcas entraram em pânico, só que o Rakan acabou abandonando a batalha e deixou o monarca do gelo sozinho. Porém, ainda assim, ele se recusou a recuar e convocou uma enorme tempestade de gelo, cortando o braço esquerdo de Ryu Hwan no processo. No entanto, antes que ele pudesse matar o pai do prota, Sung Jiwoo finalmente voltou dos mortos com seu verdadeiro poder e derrotou o vilão, que foi valente, eu confesso, e tentou acertá-lo com um tridente de gelo. Como se não fosse o bastante, o monarca podia se mover em velocidades imensas e foi capaz de se esquivar facilmente dos ataques de Go Gun-hee e se mover rápido o suficiente para pressionar o Sung Jiwoo. O monarca do gelo também possuía a magia, obviamente, do gelo, que era realmente insana e o permitia fazer tudo que eu já falei, mas também criar monstros de gelo e até mesmo invocar enormes tempestades de gelo, além de, claro, também ter sua manifestação de corpo espiritual e ter sido capaz de colocar humanos comuns para dormir apenas estalando os dedos. Em terceiro lugar, Antares, o rei dos dragões, o monarca da destruição e aquele que também foi o monarca mais forte e mais velho por muito tempo. Antares causava devastação com seus poderes, tinha uma atitude desdenhosa com os humanos e não tinha escrúpulos algum para matar milhões de pessoas, para que pudesse assim atrair o monarca das sombras para poder enfrentá-lo. No entanto, apesar do seu amor pela destruição e morte, Antares tinha um senso de honra e estava disposto a negociar com aqueles que eram fortes o suficiente para impressioná-lo, algo que foi mostrado quando ele se ofereceu para retirar suas forças e poupar a humanidade, desde que o Sung Jiwoo prometesse lutar ao seu lado contra os governantes. No passado, ele batalhou ao lado de outros monarcas, incluindo o monarca das sombras Ashborn, em uma guerra devastadora contra os governantes. E à medida que a guerra progredia, Antares ficou com medo dos poderes de Ashborn e ordenou Rakan e Baran o matarem. No entanto, isso provou ser um grande erro, porque não só Ashborn derrotou facilmente os dois, mas também matou Baran como punição por sua traição. E pouco depois dessa batalha, Ashborn desapareceu repentinamente, permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra e forçando os monarcas sobreviventes a se esconderem. Em algum momento depois disso, Ashborn voltou e perguntou a Antares se ele poderia reunir suas forças, e como dois dos monarcas estavam perdidos, os demais ainda estavam
estavam muito enfraquecidos, Antares atendeu de bom grado ao seu pedido, e séculos mais tarde, quando a guerra com os governantes recomeçou no mundo humano, Antares não conseguiu encontrar o hospedeiro humano forte o suficiente para resistir aos seus poderes, e como resultado, enquanto os outros monarcas encontravam hospedeiros tranquilamente e se moviam pelo mundo humano como quisessem, Antares foi forçado a ficar para trás até que um hospedeiro adequado para si pudesse ser encontrado. E galera, Antares era tão poderoso que destruía caçadores de rank S como se não fossem nada, até mesmo causou imensa destruição no Canadá que tirou a vida de milhares de pessoas. E quando Sung Ji-woo finalmente apareceu no campo de batalha, Antares saiu para confrontá-lo e ordenou que o seu exército de 10 milhões o encurralassem, acreditando que nem mesmo o Monarca das Sombras poderia lidar com tantos inimigos ao mesmo tempo. Porém, Sung Ji-woo usou o medo do dragão em resposta ao seu ataque e imobilizou todos seus subordinados. Porém, em combate direto, num primeiro momento, Antares facilmente rebateu os ataques de Sung Ji-woo e se ofereceu para poupar a humanidade da extinção, desde que o protagonista ajudasse a derrotar os governantes. No entanto, Sung Ji-woo se recusou a aceitar a oferta. Em medida que a luta continuava, Antares ficava cada vez mais irritado com a recusa do protagonista, especialmente porque os ataques dele ainda não tinham efeito sobre ele, e eventualmente perdeu totalmente a paciência, ameaçando rasgá-lo em pedaços. Em sua raiva, Antares não percebeu que Sung Ji-woo não estava apenas atacando cegamente, e sem perceber deixou a guarda baixa e permitiu que ele o cortasse quase completamente ao meio. Porém, o fato é que os dois são tão poderosos que após isso, Antares notou que o exército dos governantes estava nos céus devido à estratégia do Sung Ji-woo, que sabia que a batalha dos dois teria impacto suficiente para distorcer o espaço para permitir a entrada dos governantes no mundo humano em suas formas puras. Assim, Antares ainda tentou atacar o Sung uma última vez, porém os governantes defenderam esse golpe e o perfuraram com suas lanças mortalmente. Depois que os seres celestiais usaram a taça da reencarnação uma última vez a pedido do Sung Ji-woo, Antares foi revivido com suas memórias da linha do tempo original, e 27 anos depois, quando ele era o único monarca que restava, Sung Ji-woo finalmente apareceu dentro do seu palácio com a intenção de matá-lo e terminar o que havia começado. Encantado por ter tido a chance de lutar contra o Sung Ji-woo novamente, Antares decidiu não se segurar e ativou sua manifestação de corpo espiritual, e assim o confronto começou. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, Sung Ji-woo o derrotou. E entre as habilidades do Antares estão as seguintes: o medo do dragão, e assim como o Sung Ji-woo, ele era capaz de soltar um grito infundido de mana que saía realmente de dentro da sua alma e que levaria assim aqueles mais fracos do que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Com o sopro da destruição, era capaz de cuspir torrentes devastadoras de fogo da sua boca, e o poder por trás desse ataque era tão grande que foi capaz de reduzir instantaneamente caçadores de rank S a cinzas, negar facilmente a maioria dos ataques do Sung Ji-woo e até mesmo apagar soldados sombras da existência. Além disso, Antares também possuía telepatia e a sua manifestação espiritual tinha a forma de um enorme dragão vermelho. Em segundo lugar, Asborn, o rei dos mortos e o primeiro monarca das sombras, que também foi um governante mais forte e o maior fragmento da luz brilhante. Como governante, Asborn era um cavaleiro branco com grandes asas brancas, longos cabelos prateados, olhos brancos brilhantes, que se importava muito com a vida e tinha uma atitude benevolente para com a humanidade. Ele também tinha um profundo desejo de paz e estava cansado da guerra interminável entre os monarcas e os governantes, que o levou eventualmente a confiar suas ambições e seus poderes a um ser humano na esperança de pôr um fim ao derramamento de sangue de uma vez por todas. Porém, ao mesmo tempo, ele era cegamente leal ao ser absoluto e continuou a lutar em nome dele, mesmo depois de aprender a verdade por trás da sua existência, e por causa disso tentou impedir que os outros governantes matassem o seu mestre, porém ele acabou quase morto. No entanto, antes que ele pudesse morrer, ele descobriu que o ser absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro do seu corpo e prontamente o ativou, transformando-se assim no monarca das sombras. E depois que os governantes capturaram Legia, Asborn percebeu que os monarcas perderiam se ele não intervisse e decidiu oferecer sua ajuda, uma oferta que eles rapidamente aceitaram. E, infelizmente para Asborn, mesmo que ele tenha conseguido estabilizar o equilíbrio de poder e manter a guerra em andamento, como eu já falei anteriormente, seu poder colossal fez Antares temê-lo e enviou Hakan e Baran para matá-lo, mas já sabemos como essa história acabou. Só que, embora Asborn tenha facilmente derrotado ambos os monarcas em batalha e matado Baran em retaliação por sua traição, seu exército das sombras foi quase aniquilado no processo. Decidido a buscar vingança contra Hakan, Asborn deixou o campo de batalha e se escondeu para reconstruir seu exército nas sombras, permitindo que os governantes finalmente derrotassem os monarcas e o forçassem a se esconder. Em algum momento depois disso, ele retornou aos monarcas e Antares o recebeu, já que estava precisando muito. E assim, séculos mais tarde, quando os monarcas lançaram seu ataque no mundo humano, Asborn os seguiu por seu próprio desejo de encontrar seu lugar no universo, pois ele nunca havia se sentido pertencente ao mundo do caos. Ao mesmo tempo, ele também começou a procurar um hospedeiro humano adequado com a ajuda do arquiteto e passou anos procurando até encontrar o Sung Ji-woo. Asborn era tão poderoso que quando venceu dois monarcas ao mesmo tempo, estourou o crânio de Baran com uma mão. Como um governante, ele poderia usar a autoridade do governante para mover e
controlar objetos com telecinese e como monarca das sombras, ele pode extrair sombras dos cadáveres dos seus inimigos e adicioná-los ao seu exército. Pode também usar sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. Pode preservar suas sombras em armazenamento e monitorá-las percebendo seus sentidos. E possui também o domínio do monarca, que o torna capaz de aumentar a força de todas as suas sombras ativas em 50% em batalha. E em primeiro lugar, lógico, não poderia ser diferente. Sung Jin-woo, e aquele que inicialmente era um caçador de rank E, conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Sung foi escolhido por Asborn para ser o novo monarca das sombras, que herdou todos os seus poderes, além também de ter a capacidade de continuar evoluindo por causa do sistema. E através disso, Sung não apenas se tornou o caçador mais forte do mundo, mas também se tornou um dos seres mais fortes do universo de Solo Leveling, sendo considerado o rei dos mortos e também a própria morte. Porém, como eu me aprofundei bastante nele no vídeo dos 10 caçadores mais fortes da obra, não entrarei em detalhes sobre as habilidades dele aqui nesse vídeo, mas caso você queira saber mais sobre elas, o link do vídeo dos caçadores tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Confere lá que eu te garanto que você vai gostar demais, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou.